Olá pessoal, vamos aí para uma questão que viralizou na internet, que você tem que preencher com operações matemáticas esses dígitos aí, chamado desafio dos números 6, ou seja, toda operação aí tem que dar 6 e não pode usar dígitos, somente símbolos e operações matemáticas. Então vamos que vamos. Vamos aí nos mais fáceis e por aí vai. Vamos lá, o mais fácil de todos, obviamente, é o 2. Se eu acrescentar dois sinais de mais aqui, 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Então, o primeiro aí resolvido com sucesso. Beleza? Eu posso fazer também, considero como fácil, o da linha 6, né? Da linha que começa com 6. Eu diminuo aqui, se eu diminuir 6 tira 6 dá 0. Então tem que sobrar 6. Boto mais 6 aqui e o resultado é 6 também. Poderia ter alterado o sinal. Então, julgo esses dois caras aí mais fáceis, ok? E agora a gente vai para alguns mais difíceis. Vamos verificar, ok? Por exemplo, o 3. O 3, para chegar a 6, ele tem que aumentar, né? Então, se eu acrescentar, deu mais, né? E aqui, como é que eu vou fazer? Já deu 6, aí eu não tenho como fazer uma operação para assumir esse 3 aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou tentar multiplicar, porque verifique. 3 vezes 3 dá quanto? 9. 9 para chegar a 6, ele tem que diminuir 3. Ué, já tem um 3 aqui, então mais um resolvido. É só botar um sinal de menos. Então, no 3 eu posso multiplicar ou diminuir. Fica de desafio aí e para interação, como eu sempre falo, pause o vídeo lá no início, tente resolver, compartilhe com os amigos e também peço para que nos comentários vocês tentem demonstrar outras possibilidades aí, beleza? Continuando, eu tenho a mesma coisa, eu posso fazer por exemplo, no 2, né? 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Eu poderia ter colocado no lugar do mais um vezes aqui. Então, só queria comentar isso com vocês. Continuando. Vamos para o 5, né? Eu tenho 5. 5 eu tenho que aumentar para chegar a 6. Então, digamos que eu faça a mesma coisa. Ou multiplique ou some. Se eu multiplicar, vai dar 25. Para esse 5 chegar na situação, ou eu vou dividir, né? Que vai dar 5, ou eu vou diminuir, que vai dar 20. Então, eu não posso. Então, ao invés de multiplicar, eu vou somar. Porque, verifique. Se eu somar 5 mais 5 dá 10. Mas, Humberto, 10, como é que eu vou fazer uma conta com 5 para dar 6? Não dá, né? Então, o segredo está aqui. Eu vou dividir esses dois aqui. A divisão ela vem primeiro, por isso que eu estou colocando esse parênteses a nível de organização do cérebro de vocês aí. Eu divido. Se eu dividir 5 dividido por 5 dá 1. 1 mais 5 cá de trás, exatamente 6. Então, uma possibilidade aí válida. Beleza? Beleza. E aí, Humberto, vamos lá. Tá ficando mais difícil, né? Tem uns mais difíceis, ok? A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. 7, 7, 7 para dar 6. Eu sei que a divisão dá 1, né? Eu sei que exatamente a divisão dá 1. Então, se eu dividir esse com esse, 7 dividido por 7 dá 1. Mas eu tenho que dar 6 e começo com 7. Então, eu vou fazer a conta de menos, né? 7 menos esse resultado deu 1. 7 menos 1, 6. Beleza? Beleza. Então, vocês estão percebendo que tem exercícios que a gente precisa de pensar um pouco mais, tem uns que são mais rápidos, né? E assim a gente vai caminhando, ok? Continuando. Eu tenho aqui, por exemplo, o 9. 9, 9, 9 dá 6. São números grandes para dar 6, né? É um exercício mais complicado um pouco. Porém, eu não posso esquecer de uma operação bem interessante, né? A raiz. Cadê, pessoal? A gente não pode esquecer das nossas queridas raízes, ok? Então, eu tenho que fazer
como eu não posso usar dígito, eu tenho que usar raiz quadrada, que não precisa de colocar nada aqui que você sabe que é raiz quadrada. Ou seja, se eu colocar aqui raiz quadrada de 9, se eu colocar aqui raiz quadrada de 9, se eu colocar raiz quadrada de 9 aqui, eu vou ter 3, 3 e 3. Beleza? Eu vou seguir a regra do 3 aqui. E eu já fiz a regra do 3, como é que é? Eu coloco um vezes e depois coloco um menos, ok? Porque raiz de 9 é 3, raiz de 9 é 3, raiz de 9 é 3. 3 vezes 3, multiplicação vem primeiro. 3 vezes 3, 9. 9 menos 3 dá exatamente 6. Então, a linha dos 9 eu consegui resolver também. Beleza? Continuando, eu posso usar essa regra aí de raiz também no 4, né? Porque 4, 4, 4, para dar 6, mas pela raiz quadrada de 4 eu sei quanto que é, né? Então, muito simples. Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 4, 2. Para 3 parcelas de 2 dá exatamente 6, né? É só somar. Então, raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 4 mais raiz quadrada de 4 dá exatamente 6. Só está faltando 8, que eu julgo um dos mais difíceis, 0 e 1, né? E aí, como que eu faço, Humberto? Como é que eu vou fazer para 1, né? Uma operação que se eu multiplicar dá 1. Se eu somar dá 3. Como é que eu vou fazer para virar 6? Aí que entra um desafio aí, uma operação, uma regra matemática muito interessante, que eu já até coloquei como dica aqui. Tá vendo esses pontinhos de exclamação? Então, isso é o que a gente conhece como fatorial na matemática. O ponto de exclamação, né? O pontinho de exclamação é o que a gente chama de fatorial. E significa o que, Humberto? Fatorial. Então, fatorial basicamente é o seguinte: se eu tenho aqui um número, por exemplo, 4, e coloco o fatorial nele, que é o pontinho de exclamação, eu vou multiplicar todos os seus antecessores, né, naturais, ok? Até chegar no 1, ok? Então, fica 4, 3, 2, 1. 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, 4 fatorial é 24, certo? E existe uma definição, né, que a gente usa direto, que é o zero. O zero fatorial, para que o cálculo de fatorial dê certo, o zero fatorial tem que ser considerado como 1. Então, para quem não sabe disso, zero fatorial é exatamente 1. Beleza, pessoal? Então, muitas vezes também surge um desafio lógico aí, que o pessoal fica comentando aí na internet, que é do tipo, eu tenho, por exemplo, 12, sei lá, vamos botar assim, peraí, 12 mais 12 é igual a 4, aí bota um pontinho de exclamação como se fosse uma ênfase. E isso aqui é verdade? 12 mais 12 é 4? Ah, não, claro que não. 12 mais 12 é 24. Ah, mas pior que é verdade. Por quê? Porque agora você sabe o conceito de fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que de fato dá 24. Então, realmente dá 24. Ou seja, 12 mais 12 é igual a 4 com pontinho de exclamação. Pontinho de exclamação na matemática é exatamente fatorial. E não podemos esquecer que o nosso querido zero fatorial, né? O nosso querido o nosso querido zero fatorial é considerado como igual a 1, ok? Então, isso aqui é muito utilizado aí na matemática, ok? Então, para terminar, eu vou utilizar isso nesses caras aqui, né? Como, Humberto? Se eu somar com 1, vai dar exatamente 3, correto? Mas, eu posso usar 3 fatorial. O que é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Então, se eu acrescentar aqui 1 fatorial, certo? Eu vou ter que, dentro do parênteses aqui, eu vou ter 3 exclamação, 3 fatorial é 6, que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, observação aqui, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá exatamente 6. Beleza?
E aí eu faço a mesma coisa no de cima. Eu tenho 0. 0 fatorial é 1. Então, transformei o 0 em 1. 0 fatorial também é 1. E 0 fatorial também é 1. Então, eu fiz os 3 zeros virarem 1. Pego, coloco um parênteses aqui. No final, eu coloco o quê? 1 fatorial. Beleza? Então, eu tenho que 0 fatorial, 1, 1 e 1. Fica exatamente igual ao de baixo, né? 1 mais 1 mais 1, 3. 3 com exclamação é a mesma coisa que 3 fatorial. E 3 fatorial é exatamente 6, que é o que está aqui. Beleza? Então, mais um resultado correto. Fizemos todos? Não. Falta apenas o 8, né? Então, o 8 eu vou tentar resolver. Beleza? Fatorial, se eu colocar 8, vai ser 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Vai ser um valor muito grande. Então, não posso trabalhar com isso daí, não. Tem que tentar diminuir esse número, certo? Então, o segredo aqui é a gente tentar trabalhar raiz, né? Porque raiz diminui os números, ok? E o mais interessante é, vamos pensar um pouquinho. Se eu tenho 8 mais 8, 16, 16, sei lá, dividido por 8, dá 2. Então, 2 não é um cara que eu chego no 6 com facilidade. Eu preciso de mais parcelas. Então, vamos tentar fazer da seguinte forma. Que tal dividir? Porque se eu dividir o 8 por 8, dá 1. Opa! Então, isso aqui, a divisão dos dois aqui, eu tenho como sendo 1. E aqui eu tenho 8. Opa, se eu aumentar, se eu somar, né, com esse resultado da frente, eu vou ter 1 mais 8, eu vou ter 9. Opa, 9. E aí? Seria que 9 eu consigo virar 6? 9 eu consigo virar 6? E aí? Então, mas espera aí. É difícil. Esse é o mais difícil de todos. Mas eu posso fazer o seguinte. Se deu 9, eu jogo a raiz quadrada, certo? Raiz quadrada de 9 dá quanto? 3. Mas 3 eu não sei como que vira 6, sabe? A gente já fez aqui atrás. É só você pegar 3, colocar um parênteses, colocar o fatorial por lá de fora. Então, o fatorial disso tudo dá exatamente 6, ok? Então, esse é o mais difícil de todos. Devido a isso, eu vou explicar novamente e mostrar para vocês essa solução aí de forma mais clara. Eu tenho 8, 8 e 8, certo? Eu posso, por exemplo, dividir esse por esse. Vou dividir os dois últimos, né? Se eu dividir, a divisão vem primeiro, né? 8 dividido por 8 dá 1. Se eu somar 8 mais 1, eu tenho o valor 9, beleza? Tudo bem? O 9 eu não consigo chegar a 6. O que eu consigo chegar a 6 é o 3, porque eu insiro o fatorial. Então, o que eu faço? Coloco a raiz em tudo aqui. Obviamente vai ser raiz disso aqui. Obviamente vai ser raiz quadrada disso aqui. Qual é a raiz quadrada de 9? Raiz quadrada de 9 é exatamente 3. Mas eu consigo fazer o 3 virar 6, porque eu aprendi fatorial. 3 fatorial é 6, a observação que está exatamente aqui embaixo. 3 fatorial é 6. Ou seja, coloco um fatorial para o lado de fora. Então, vai ser a raiz disso tudo, depois do resultado, eu tiro o fatorial. E o fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Finalizando assim o desafio dos 6. Divide 2 deles, depois soma com outro, 1 mais 8, 9, tira a raiz quadrada de 9, dá 3. 3 vezes o fatorial aqui dá exatamente 6. E assim a gente finaliza o desafio dos 6. Valeu, pessoal. Tamo junto. Espero ter ajudado vocês. Se inscreva, compartilhe esse vídeo aí e deixe seu gostei. Como atividade, insira nos comentários outras possibilidades, ok?